Bom dia, amados irmãos. É um prazer estar de volta aqui. Eu estou aqui com uma santa inveja de tanta criança que tem aqui. A nossa igreja gaúcha está desprovida de crianças no momento. Nós estamos esperando que Deus nos atenda e nos envie uma nova geração, porque a geração que está passando vai passar, mas Deus vai continuar a sua obra entre nós. Trago a saudação da irmã Marilene, não pôde vir hoje de manhã, mas ela saúda os irmãos também, gostaria de estar presente aqui nesta manhã. O mundo zomba de Deus, o mundo critica Deus, o mundo diz que Deus não existe, porque se Deus existisse, dizem eles, não haveria terremotos, não haveria pandemias, não haveria catástrofes naturais, não haveria doenças mortais, todas essas coisas que a gente tem ouvido por aí, né? É uma reclamação que vem desde o início da história da humanidade, desde o momento em que o homem se separou de Deus por causa do pecado. O rei Davi, salmista, ele escreveu no Salmo 2, que os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e seu ungido, dizendo: rompamos suas correntes e livremo-nos de suas algemas. O mundo ímpio quer se livrar de Deus. Um outro salmista anônimo, no Salmo 115, ele registrou: as nações dizem, onde está o Deus deles, o Deus de Israel? Porque eles viam os seus próprios deuses, os ídolos, as imagens, mas Israel não tinha uma imagem do Deus vivo, então onde está o Deus deles? E é interessante que os dois salmistas, tanto Davi quanto o anônimo, eles respondem a isso. No mesmo Salmo 2, Davi diz: aquele que está sentado nos céus se ri, o Senhor zomba deles. Então ele os repreende na sua ira e os aterroriza no seu furor. E o anônimo do Salmo 115 diz: nosso Deus está nos céus e faz tudo como ele quer. E ainda acrescentou: os ídolos deles não passam de objetos de prata e ouro formados por mãos humanas. Tem boca, mas não falam. Olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz, mas não respiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés, mas não andam. Garganta, mas não emitem som. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Quem faz o ídolo se torna igual ao ídolo que faz, porque o ídolo é feito à imagem e semelhança do homem. Isaías, o profeta que anunciou Jesus, há 800 anos antes da vinda dele, nós chamamos até o livro de Isaías do Evangelho do Antigo Testamento, ele falou muito em nome do Senhor aos povos vizinhos de Israel e ao próprio povo de Israel, dizendo que todos os povos ímpios teriam que pagar por causa da sua impiedade, por terem deixado Deus para trás, por terem abandonado o caminho do Senhor. Mas o Senhor também não deixa de repreender o seu próprio povo quando ele segue caminhos ímpios, colocando outros deuses no seu caminho e quando abandonam o caminho do Senhor. E quando nós lemos os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os outros menores também, nós podemos ver como Deus repreende o seu povo por causa do abandono dos seus caminhos. E isso, mais uma vez, é uma história contínua, desde o começo da história da humanidade. Geração vem, geração vai,
e nós continuamos fazendo a mesma coisa. A Bíblia é a revelação de Deus. Deus se revela através dela para nós, dizendo quem Ele é, o que Ele é, para que nós possamos compreender pelo menos uma pequena porção, porque tudo é impossível, aquilo que nós podemos entender e que precisamos saber. Então Deus se revela a nós. E, como vocês ouviram, os dois salmistas mencionados, Davi e o Anônimo, eles dizem: Deus está nos céus e faz tudo como deseja. Essa expressão Deus está nos céus é uma visão clara, né, de que Deus está acima da terra, não entre nós no sentido de estar reinando, mas que lá de cima Ele vê todos e tudo ao mesmo tempo. E que Ele tem, então, o governo de tudo e de todos em suas mãos. Nós já sabemos disso, a história está sendo governada por Deus, foi Ele que estabeleceu. E Ele, então, vai cumprindo todo o seu propósito no decorrer dos séculos. E é interessante que há algumas passagens que falam também, em outros momentos, né, da história de Israel, quando Daniel, por exemplo, diz que é Deus quem põe e tira os reinos. Esta revelação foi dada a Daniel quando estava diante daquela situação complicada, né, ameaçado de morte, porque o rei Nabucodonosor tivera um sonho e ele queria saber que sonho ele teve e qual a sua interpretação. Humanamente, isso é impossível. Mas Daniel orou a Deus, Deus lhe revelou tanto o sonho como a interpretação, e dentro dessa interpretação nós vemos então como Deus tem o domínio sobre tudo, Ele que põe reis, tira reis, hoje nós diríamos põe presidentes e tira presidentes, né? De modo que Deus está no controle e nós não precisamos ficar preocupados. É interessante como a palavra de Deus nos assegura disso, né? Jó, quando estava lá no meio do seu sofrimento, ele diz: quando Deus toma a sua decisão, não há quem possa fazê-lo mudar. Quando Deus toma a sua decisão, ninguém pode mudar. A ideia dele, ele faz o que ele deseja, o que ele quer, o que ele planejou. E Jó estava naquele sofrimento sabendo disso. E o outro profeta diz: agindo eu, quem impedirá? Quer dizer, Deus vai agindo e nós temos que entender o caminho do Senhor. Para que possamos então bem compreender o texto que nós escolhemos para esta manhã, vamos lembrar que, primeiro, a obra do Senhor é perfeita, não é? Deus criou tudo bom, tá? É só ler em Gênesis, né? O que aconteceu? Entrou o pecado e estragou tudo, porque o pecado é voltar-se contra Deus, é fazer tudo contra a vontade de Deus. Então, tudo que Deus fez bom, o Satanás quer tornar ruim, né? Mas nós sabemos o que é bom e seguimos aquilo que é bom. E quando nós sabemos da vontade de Deus, que está expressa lá em Romanos 12, que Paulo nos mencionou, ele disse que a vontade de Deus tem 3 características importantes para nós. Ela é boa, agradável e perfeita. Vamos repetir isso? A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Por isso que vale a pena buscar a vontade de Deus e deixar que Ele seja o Senhor da nossa vida. Por quê? Quais são as características de Deus? Eu acho que não vou dizer nada novo aqui para os irmãos nesta manhã, mas quero apenas colocar algumas ideias em certa ordem aqui, né? O que nós sabemos sobre Deus que a Bíblia nos revela? Não saberíamos se não tivéssemos a Bíblia. A Bíblia nos revela que Deus é amor. Amor absoluto. Não é que Deus é um ser que tem amor ou que ama. Ele é amor. A essência de Deus é ser amor. E daí decorre tudo o que vem depois. A segunda coisa que sabemos a respeito de Deus é que Ele é misericordioso.
O que é ter misericórdia? É não dar a quem merece o castigo que ele merece. Não dar o castigo a quem merece castigo. Então Deus é misericordioso, Ele não quer castigar a obra das suas mãos, que somos nós. Mas Ele quer que todos sejamos salvos, que ninguém se perca. Uma terceira característica de Deus é que Ele é gracioso. Ele dá a sua graça. E o que é a graça? Graça é Ele nos dar o que nós não merecemos. Misericórdia, não dar o que merecemos. A graça é nos dar o que não merecemos. Porque nós não merecemos nada. Nossos atos são como trapos de imundícia, diz o profeta Isaías, né? Então Deus, pela sua graça, Ele nos alcança e quer nos salvar. Mas vejam bem, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é graça, e isso não é uma teoria. Isso não é apenas alguma ideia filosófica. Isso não é apenas alguma coisa bonita a respeito de Deus. De nada adiantaria Deus ser amor, ter misericórdia e expressar a sua graça se Ele não fizesse alguma coisa com isso. Por isso nós temos então o Deus que age em nosso favor. Eu quero ler de novo esse texto, Isaías 64, vou ler um pouco mais adiante, para que possamos ver, agora em outra versão, né, a transformadora, que tem algumas palavras diferentes e nos ajuda a entender. Isaías 64. Qual é o contexto dessa passagem? Já vimos que Isaías fala sobre o castigo às nações e que fala também sobre o castigo às nações ímpias, pagãs, que o desobedecem, mas Deus também fala ao seu próprio povo. E quando fala ao seu próprio povo, o seu povo entende. O mundo não entende quando Deus fala, mas nós entendemos. Não é verdade? O mundo despreza as palavras de Deus, ignora, zomba, mas nós tememos diante do Senhor. E é diante desse ambiente, agora ele falou que as nações seriam castigadas, que Israel também seria castigada, e Isaías então faz uma súplica ao Senhor, está no final do capítulo 63, súplica por misericórdia e perdão, e no capítulo 64, então, ele faz um desabafo, digamos assim, não é? Quem dera abrisses os céus e descesses, os montes tremeriam em tua presença. Assim como o fogo faz a lenha queimar e a água ferver, a tua vinda faria as nações estremecerem. Então seus inimigos entenderiam a razão da tua fama. Quando desceste, muito tempo atrás, realizaste coisas maravilhosas que não esperávamos. Ah, como os montes tremeram diante de ti. Porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Repetindo, porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Que outro Deus, de qualquer outra nação ou de qualquer outra religião das grandes religiões do mundo, faz isso, de trabalhar por aqueles que nele esperam? Como o salmista anônimo disse, eles são feitos figuras humanas, mas tem boca, tem olhos, tem tudo, mas não tem vida, não existem, são apenas imagens. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus é um Deus vivo. E um Deus que é amor, que é misericórdia e graça, e age em nosso favor. E então, continua Isaías. Recebes de braços abertos os que praticam a justiça com alegria, os que seguem teus caminhos.
mas ficaste muito irado conosco, pois pecamos constantemente. Como seremos salvos? Estamos todos impuros por causa do nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Como as folhas das árvores, murchamos e caímos. E nossos pecados nos levam embora como o vento. Ainda assim, ninguém invoca o teu nome, nem suplica por tua misericórdia. Por isso te afastaste de nós e nos entregaste a nossos pecados. Apesar de tudo, ó Senhor, és nosso Pai. Apesar de tudo, és nosso Pai. Há uma relação pai-filho, né? Nós somos o barro e tu és o oleiro. Todos somos formados por tua mão. Não te ires tanto conosco, Senhor, não te lembres para sempre de nossos pecados. Pedimos que olhes para nós e vejas que somos o teu povo. O que Deus espera de nós é que nós nos aproximemos dele com humildade, reconhecendo que somos pecadores, é o que Isaías menciona aqui, confessando nossos pecados, arrependendo-nos deles, quer dizer, não querendo mais repeti-los na nossa vida, ter ódio do pecado que nós cometemos, porque isto magoa a Deus, e então voltar os nossos caminhos para obedecer a Ele. Porque nós tememos a um Deus que age em nosso favor, um Deus que está interessado na nossa vida, um Deus que quer nos abençoar. Esse é o Deus que criou todas as coisas, é o Criador, por isso nós somos criaturas dele também, e Salmo 24 nos diz que toda a terra e todas as pessoas da terra pertencem a Deus, porque foi ele que nos criou. E então Deus começa a agir e começa a atuar em nossa vida desde o momento em que nós nos afastamos dele. Lá no Jardim do Éden, nós estávamos lá em Adão, né? Paulo diz que por causa de Adão nós recebemos a herança da morte. Mas Deus já estava lá. E quando nós pensamos neste Deus que age, esse Deus que é atuante, nós vemos algumas características desta ação divina que eu gostaria de compartilhar com os irmãos agora. São 6, entre outros, né? Nós vamos pensar em 6 apenas nesta manhã. Primeiro, a primeira característica é que a ação de Deus não foi improvisada. Deus não começou a agir do modo como ele age, porque foi surpreendido lá no Jardim do Éden pelo pecado de Adão e Eva. Deus estabeleceu a sua ação desde a eternidade. Antes de formar céu e terra, Deus já tinha estabelecido tudo o que iria acontecer, como iria acontecer, e prevendo todos os casos fora do caminho que nós imaginamos que seria o caminho certo e que ele diz realmente que está errado, né? Então, Deus não foi improvisador. Deus planejou desde da eternidade. Ele não tem e não teve nunca um plano B. Geralmente nós somos ensinados, né, que devemos ter um plano B. Se o plano principal não der certo, nós temos que ter uma alternativa, né? Deus não tem um plano B. Deus só tem o plano que ele estabeleceu lá na eternidade. A segunda característica da ação de Deus é que ela foi planejada em todos os seus detalhes. E aí a gente fica pensando, mas de vez em quando a Bíblia não diz que Deus se arrependeu. Bom, Deus se arrependeu numa palavra que nós usamos. Deus não se arrepende de nada. Nós nos arrependemos de quê?
de alguma coisa que fizemos errado, né? Eu posso me arrepender de alguma coisa que eu fiz errado, que eu desobedeci, que eu cometi um crime, alguma coisa assim. Eu não vou me arrepender de uma coisa boa que eu fiz, de uma coisa certa que eu fiz. Como Deus fez tudo bem e tudo certo, então de que Deus se arrependeria? Então, quando nós pensamos no arrependimento de Deus, nós já sabemos que não é alguma coisa relacionada com detalhes que foram modificados, mas é que ele diz, a consequência do pecado será essa. O salário do pecado é a morte. Agora, se eu me arrepender do meu pecado e ele me perdoar o pecado, então o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer? Não. Por quê? Porque Deus se arrependeu, isso é a expressão que quer dizer, não é? Deus não se arrependeu de me matar porque eu sou um pecador, porque o pecado foi resolvido. E assim nós vemos isso lá em Gênesis também, não é? Deus se arrependeu de haver criado o mundo e tal, e pensamos, bom, Deus achou que tudo estava errado. Não. Deus simplesmente mudou o seu plano porque nós mudamos a nossa ação diante dele. Então Deus planejou tudo em todos os detalhes. Por isso, como eu disse, Deus não foi surpreendido lá no Jardim do Éden quando Adão e Eva pecaram. No mesmo instante, Deus estava ali e já conversou com eles e disse o que haveria de fazer. Imediatamente ele já disse, não o plano B, mas o plano dele, não é? Haverá um descendente da mulher, futuramente, que vai ser o vencedor sobre o pecado, sobre a serpente. Com o seu calcanhar ele vai esmagar a cabeça da serpente. Vai se machucar o calcanhar, mas vai matar a serpente. Deus já estava com o plano pronto. Louvado seja ele, não é? A terceira característica da ação de Deus é que ele tem um propósito específico, especial para a sua criação. Deus não faz as coisas dependendo do que vai acontecer depois, então ele vai mudando conforme um jogo de xadrez, por exemplo, né? Se eu estou jogando xadrez, eu faço uma jogada, o outro vai ter que fazer uma jogada diante daquela minha jogada, vai querer me vencer, não é? Mas Deus não está jogando xadrez conosco, Deus está dominando o tabuleiro todo, né? Ele tem um propósito, ele sabe aonde ele quer chegar. E onde é que ele quer chegar? A história tem um clímax. O plano de Deus é cumprir toda a sua história até o momento glorioso da volta de Jesus. Este é o ponto culminante da história. Tudo o que está acontecendo, em qualquer lugar do mundo, inclusive na nossa própria vida, está acontecendo para chegar a este momento glorioso, quando Jesus vai descer do céu e voltar à terra para arrebatar a sua igreja, levar para a glória, e todos aqueles que não tiverem o selo de Deus na sua fronte, então estarão perdidos para sempre. Irão para o inferno, que não foi preparado para nós, mas foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas se alguém não quer servir a Deus, vai acabar nesse lugar, não é? Mas é ali que termina a história. É para isso que Deus está dirigindo a história. De modo que o plano de Deus está seguindo normalmente. A quarta característica da ação de Deus é que ele é incansável. Deus não cansa. O mesmo profeta Isaías, ele disse, né? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Quando Jesus esteve entre nós, ele também disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, sem qualquer cansaço. Deus não se cansa. Toda essa história da humanidade, desde a criação do Jardim do Éden, a colocação de Adão e Eva lá, até os nossos dias e até o que ainda resta para acontecer, Deus está agindo diariamente com todas as pessoas que há no mundo, sem se cansar. Deus não se cansa, né?
às vezes a gente cansa. Só nós cansamos, né? Começamos a fazer alguma coisa e logo cansamos e desanimamos, achamos que não precisa continuar. Mas Deus não se cansa. Ele vai fazendo a sua obra até chegar àquele ponto final. Por isso também a característica número 5, né, da ação de Deus é que ela é contínua. Deus não volta atrás. Deus não dá marcha ré na sua história. Nós sabemos muito bem, a vida vai para frente. O passado passou, não podemos mudá-lo, mas temos todo o futuro pela frente. Nós não o conhecemos, mas Deus o conhece. Deus sabe o que vai acontecer hoje à tarde, essa semana, mês que vem, este ano e o resto do tempo que ainda resta na nossa história. Deus já sabe, porque foi Ele que escreveu, né? E vai continuando a fazer, independente daquilo que está acontecendo. Ele vai guiando, vai dirigindo. Eu costumo dizer que quando Deus age na nossa vida, nós como crentes, vamos pensar no nosso desejo de ser obedientes a Deus, né? Se nós queremos fazer alguma coisa, achamos que é certa, mas não é certa. Nós queremos fazer para glorificar a Deus, mas não vai glorificar a Deus, então Ele impede que nós façamos. Porque Ele nos ajuda, nos dá o caminho, não vai por aqui, fecha uma porta aqui, abre outra porta ali, como Ele está acostumado a fazer, né? Mas se eu disser no meu coração, eu sei que isso é contra a vontade de Deus, mas eu vou fazer assim mesmo, porque vai me dar mais prazer, vai me dar mais lucro, vai me dar mais qualquer vantagem, aí Deus vai deixar você fazer. Ele não vai se meter na sua vida, como nós usamos a expressão, porque Ele nos deu liberdade de escolha. Quando nós estamos errando, querendo acertar, Deus nos ajuda a não errar. Mas quando eu quero errar, aí o caminho que nós vamos seguir vai trazer as suas consequências, né? Muito bem, então o salmista expressou no Salmo 121, né, ele disse, aquele que guarda Israel não cochila nem dorme, né? Ele está sempre vigilante. Mesmo quando você e eu dormimos, Deus está velando pelo nosso sono. Se Jesus voltar quando a gente estiver dormindo, não vai ter problema. Se nós estivermos acordados quando Jesus voltar, não haverá problema. Se nós estivermos almoçando, repousando, trabalhando, Jesus vai querer nos encontrar naquele lugar onde devemos estar naquele momento, não é? Então vamos pensar, se o lugar onde eu pretendo ir não é algum lugar onde Jesus me acompanharia, então é melhor não ir, né? É melhor a gente buscar a vontade de Deus a qualquer momento, porque Ele pode voltar a qualquer momento. E, para completar, há outras coisas que poderíamos dizer também, é que a ação do Senhor tem prazo definido, tem data definida. Às vezes a gente pensa que Deus esqueceu de nós, né? Não, Deus responde a oração na hora certa. Deus nos atende no momento em que nós realmente precisamos. Não quando nós queremos, mas quando precisamos. Deus faz com que as coisas aconteçam dentro do cronograma que Ele estabeleceu e que Ele vai seguindo à risca, né? Porque Ele é que tem o controle de tudo. É Ele que dirige a nossa vida. Deus dirige a história do mundo, dirige a história da nossa igreja, dirige a história da nossa vida, a vida de cada um, com a mesma força, com o mesmo poder, com o mesmo desejo de que Ele seja glorificado, porque tudo o que fazemos deve ser para a honra e glória de Deus, não é? Então, a curiosidade nossa é sempre essa, né? Quando é que Deus vai fazer? Jesus passou 3 anos com seus apóstolos, ensinando, falando, mostrando que Ele precisava sofrer, eles não entendiam. Mostrando que Ele iria morrer, indo a Jerusalém, e eles achavam que isso era uma conversa estranha. Por quê?
Porque eles haviam crescido dentro do pensamento que o Messias que Deus haveria de enviar seria o que libertaria Israel do domínio romano, ou do domínio do povo que estivesse dominando o povo naquele tempo, né? No caso, no domínio romano. E aí os discípulos perguntam agora, quando Jesus já está se preparando para pegar a sua nuvem e ir para o céu: quando será? É agora que vais restaurar o reino? E o que Jesus responde lá em Atos 1? Não vos compete saber tempos ou épocas. Isso é uma coisa que o Pai reservou para si mesmo. Em outro momento, Jesus tinha dito aos discípulos que nem mesmo os anjos ou o próprio Jesus sabia o dia em que ele haveria de voltar. Né? Aí, mas Jesus não era onisciente? Sim, ele era. Mas ele podia, por ser onisciente, também não querer saber o dia em que ele haveria de voltar, deixando isso com o Pai. O Pai disse: isso é por minha conta. E ele foi obediente, como sempre, né? Então, Jesus não podia dizer nada a respeito disso. Os discípulos tinham curiosidade, e durante a história toda da humanidade aqui na Terra, várias datas foram marcadas pelos homens para a volta de Jesus. E, obviamente, até hoje nenhuma se cumpriu, né? Todos aqueles que disseram que Jesus haveria de voltar em tal ou tal data se perderam porque não aconteceu. Então, isso fica a critério de Deus. O que Jesus disse sobre isso? Que nós devemos estar prontos para que, se ele voltar agora, nós estejamos preparados para ir com ele para o céu. E é interessante que tudo isso que ele fez foi para que nós pudéssemos ter acesso a ele, né? Lembra-se quando estávamos lá no Jardim do Éden e pecamos contra Deus? E na viração do dia, Deus foi lá no jardim fazer aquela visita que fazia todos os dias e não nos encontrou ali no lugar de sempre, sentados na varanda com a nossa cuia de chimarrão, né? Esperando, ansiosos: Deus vem aqui, nós vamos bater um papo hoje, o que será que ele vai nos revelar hoje? E nós não estávamos ali. E Deus chega lá e pergunta: onde estás? Onde estás? Será que Deus não sabia? Claro que ele sabia. Será que o homem não sabia onde estava? Sim, sabíamos onde estávamos, fugindo de Deus. Mas ele vem com todo o amor e pergunta: onde estás? Para que nós pudéssemos ter consciência de que a nossa vida depende dele. Ele sabe onde estamos, mas ele quer que nós descubramos que precisamos muito da presença dele. Não adianta fugir. Davi, no Salmo 139, disse isso: olha, para onde irei fugir de Deus? Não há lugar no céu, na terra, embaixo da terra, lugar nenhum, porque Deus sabe onde estou. E tudo que Deus está fazendo, a ação de Deus, é para que eu esteja em comunhão com ele, para que eu tenha paz com ele, para que ele possa me abençoar, para que ele possa dirigir a minha vida. Nós sabemos muito bem, não é, que não basta ter ideias. Nós temos que pôr em prática as ideias. Nós podemos planejar muitas coisas, mas só planejar não resolve nada. Nada vai ser real se nós não transformarmos os nossos planos em realidade, fazendo. Deus fez isso também. Deus tinha planos, Deus tinha ideias, Deus tinha todo o projeto pronto, e ele então veio e agiu. Ele fez o que deveria ter feito. E por isso nós temos hoje o cumprimento de todas as suas promessas. Lembram-se do filho pródigo, né? O filho gastador, o filho que distribuiu toda a sua riqueza lá entre os seus amigos, depois perdeu tudo. Ele estava agora no fim da sua experiência, lá no fundo do poço. Quando Jesus disse que ele tinha que cuidar de porcos, isso era a pior coisa para um judeu, a última das profissões.
mas era o que ele encontrou. E ali ele queria comer as bolotas, né? Jesus não disse que ele comia isso, mas que ele queria comer, porque tinha fome e não tinha nada. Pois quando ele chegou lá no fundo, ele se lembrou da sua casa. Lembrou do seu pai. E ele pensou lá com seus molambos, né, aquelas roupas sujas já. Quantos empregados do meu pai têm fartura, roupa limpa, comida, tal? E eu, que sou o filho dele, estou aqui passando fome nessa situação. E aí ele começa, o que eu posso fazer? Bom, eu posso sair daqui e ir para casa, na expectativa de que meu pai me receba de novo. Mas como eu já perdi a herança, então certamente eu não sou mais filho, né? Ele já deu a parte que me pertencia, eu gastei. Então, pelo menos eu quero ser um empregado lá. O jornaleiro é aquele que trabalha por dia, né? Um diarista. Quero trabalhar lá, porque trabalhando lá para o meu pai, eu vou estar perto dele e vou receber alguma coisa da bênção dele, mas vou ter comida, vou ter casa, tudo mais, né? E só deu resultado, porque Jesus diz na sua parábola, que depois de ter pensado essas coisas, há uma expressãozinha que diz assim, e levantando-se, foi. Quando ele agiu. Quando ele fez aquilo que ele tinha planejado. E quando ele começou a fazer aquilo que ele tinha planejado, ele chega em casa e nem consegue fazer todo o discurso que tinha planejado, tinha decorado, né? Vou dizer isso, eu não sou digno de você chamar teu filho, faz-me como... E quando ele começa o seu discurso diante do pai, o pai interrompe e diz, não precisa falar nada, você voltou. E era isso que eu queria. Mas por que o filho pródigo voltou? Por que aquele moço voltou? E outros jovens, podemos imaginar na parábola, que estavam na mesma situação, não tiveram essa bênção. Porque o filho pródigo sabia de onde ele havia saído. Ele sabia que tinha um pai. E quem não sabe que tem um pai? Então é por isso que Deus vem ao nosso encontro. Nós não podemos ir ao encontro de Deus sem ter esta experiência anterior. E nós não temos, nós somos pecadores, o salário do pecado é a morte, e quem está morto não pensa, não raciocina, não faz nada, né? Como diz Paulo em Efésios 2:1. E então, o filho pródigo sabia para onde podia ir, né? Se há crentes que estão afastados de Deus, eles sabem para onde podem ir. Mas se há pessoas que nunca conheceram o amor de Deus e a graça de Deus, elas precisam saber, Deus virá ao seu encontro através de uma mensagem, através de uma publicação, um folheto, alguma coisa assim, e Deus vai ao encontro daquela pessoa para que ela possa também receber. Porque Deus está agindo. Não é como os outros deuses que estão aí tendo que ser carregados, né? E sabemos então que Deus já fez a sua parte. Ele nos ama, tem misericórdia de nós, é gracioso para conosco e está agindo em nosso favor. Qual deve ser a nossa reação, então, diante de tão grande amor de Deus? Entregar a vida a Ele, deixar que Ele seja o Senhor da nossa vida, deixar que Ele dirija a nossa vida, porque Ele sabe como fazer. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu tomo decisões erradas, mas Deus nunca toma decisões erradas. Se eu tomar as decisões que Deus quer para a minha vida, eu vou acertar sempre. Porque as decisões dele são boas, agradáveis e perfeitas. A sua vontade para nós. Ah, mas nós somos tão teimosos, né? Ah, mas eu sei que Deus quer que eu leia a Bíblia todos os dias e ore todos os dias, mas isso é cansativo, eu não tenho tempo. Deus sabe que eu não tenho tempo. Bem, se você sabe que tem que ler a Bíblia todo dia, que isso agrada a Deus, então você vai achar tempo para fazer isso. Se você sabe que Deus quer alguma coisa de você, então você sabe que Ele vai exigir isso depois de você, né? Então,
Se eu sei que alguma coisa é certo, que é aquilo que Deus quer da minha vida, eu tenho que dar um jeito de fazer a minha parte também, achar tempo para aquilo e não achar desculpas, né? E se a gente for fazer um balanço da vida da gente, não vou entrar nesse detalhe agora, só mencionar para que os irmãos fiquem pensando. Se a gente fizer um balanço da vida da gente, quanto tempo a gente gasta na televisão, vendo coisas que não precisa ver, né? Quanto tempo a gente gasta fazendo outras atividades que não trazem nenhum benefício? Nós precisamos ter tempo para comer, precisamos ter tempo para descanso, precisamos ter tempo para o trabalho, precisamos ter tempo para ler a Bíblia, para orar, né? Precisamos achar tempo para tudo isso. E se alguma dessas coisas não estamos tendo tempo, é porque nós estamos ocupando com outra coisa, né? Deus está agindo em nosso favor, mas nós temos que fazer a nossa parte também. Que nós tenhamos um ano novo, já estamos quase no fim do ano, né? Janeiro já se foi, que coisa. Aliás, eu sempre chego aqui no último domingo de janeiro, né? Janeiro já se foi, faltam 11 meses ainda para 2023 terminar, né? Temos muito tempo pela frente, temos muita coisa para fazer neste ano. Deus tem muitos planos para a nossa vida, busque-os e Deus vai lhe revelar. Haja com amor, com gratidão a Deus por todas as coisas que Ele fez e faz e fará, e então a sua vida será abençoada. Como eu desejo que a minha também seja abençoada fazendo a vontade do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus nosso Pai, nós te agradecemos porque Tu és um Deus que operas maravilhas, que ages na nossa vida, que não és um Deus morto, um Deus que está inativo, distante de nós, mas um Deus que habita dentro de nós através do Espírito Santo. E nós te agradecemos, ó Deus, pelos teus planos e pela tua vontade para a nossa vida, que é boa, agradável e perfeita. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes nós não buscamos esta tua vontade, porque até achamos que a nossa vontade é melhor. Perdoa-nos, assim como Isaías orou lá no passado, pedindo que tu os perdoasses, nós também queremos que tu nos perdoes. Não queremos mais continuar fazendo aquilo que te desagrada, mas queremos fazer apenas a tua vontade. Nós te pedimos essa bênção e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.